E havendo dúvidas aqui acerca do assunto, podem fazer perguntas, tá bom? Vamos lá. Então eu disse, no capítulo 27, então eu disse, o que significa essa terra abençoada? E todas essas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas. Lembrando que provavelmente aqui é a visão que Enoque vai ter do jardim. Só que parece que o jardim não está no mesmo local que antes estivera, tá? Mas vamos continuar a leitura que a gente está aprendendo junto aqui, comentando sobre, tá bom? Respondeu-me então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e disse: aquela garganta maldita que viste foi destinada aos eternamente malditos. Ali serão agrupados todos aqueles que, com a sua boca, proferem coisas desrespeitosas contra Deus e falam com insolência da sua glória. Lembrando, ouçam o áudio anterior para entender o que é esse vale, essa garganta maldita. Ali eles serão reunidos, será o lugar de seu julgamento. Nos últimos dias realizará-se um exemplo de um julgamento definitivo sobre eles, na presença dos justos. Ali os piedosos louvarão ao Rei da Glória, ao Senhor da eternidade. Então ele está mostrando um local que lá no fim dos tempos será a reunião dos santos e o julgamento dos ímpios. Tá? No dia do julgamento dos pecadores, os justos o louvarão por causa da sua misericórdia, por ele manifestada para com eles. Então eu dei graças ao Rei da Glória, proclamei a sua honra e entoei um canto de louvor a ele. Capítulo 28. Dali eu fui em direção ao oriente, para o meio da montanha, no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Era um lugar solitário, mais palmo, a palmo de árvores e vegetação, e dos pontos altos jorrava água. Ali parecia uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro água e orvalho. Capítulo 29. Então eu fui para o outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha, da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, particularmente aquelas que produzem um cheiro doce, opiato, incenso e mirra, e árvores diferentes umas das outras, e sobre elas havia a elevação da montanha ocidental a não grande distância. Capítulo 30. Igualmente eu vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, ao qual o perfume assemelha-se à pistácia lentiscus. Em direção ao vale eu percebi o sinomo, de doce perfume, sobre eles avancei em direção a leste. Eu vi outras montanhas sobre elas, havia bosques de onde fluía um néctar, o chamado bálsamo ou unguento. Atrás daquelas montanhas eu vi outra, ao leste da região. Sobre ela havia plantas de aloés, e todas as demais árvores gotejavam resina, semelhantemente às amendoreiras. Ao triturar-se a sua fruta, ela exalava toda sorte de perfume. Capítulo 32. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte, acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores perfumadas e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas e algumas distâncias para o leste e fui sobre o mar da Eritreia. E quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo acima do anjo Zotiel e cheguei ao jardim da justiça, ou seja, que ele chegou ao jardim do Éden. Neste jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes e floresciam ali. Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está vendo essa árvore. Vamos continuar? Do qual, se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Ou seja, Enoque em nenhum momento está associando a árvore do conhecimento com sexo, como alguns dizem que o comer do fruto da árvore do conhecimento foi o sexo entre Eva e Satanás, uma clara adulteração, heresia acerca da palavra de Deus. Ou seja, se você deveria pegar como argumento algum apócrifo, está aqui um que vai falar claramente sobre a árvore e sobre sua propriedade. E não é muito diferente da propriedade da árvore da vida, que eu acho que eu já li mais atrás. Enoque também já fala da árvore da vida, que é uma árvore que, se você comer, você é dotado de vida. E a árvore do conhecimento, você é dotado de sabedoria. São frutos, são árvores. Vamos continuar. Essa árvore, pelos seus ramos, assemelha-se ao pinheiro. Suas folhagens é parecida com a alfarrobeira. O seu fruto é como os cachos da videira. Para quem tem dúvidas como era a aparência dessa fruta. E o seu perfume é percebido a grande distância. Então eu exclamei,
como é bela esta árvore e como agradável é o seu aspecto. Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: Esta é a árvore do conhecimento ao qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram. Tá vendo? É um fruto. Os quais foram antes de ti e que, obtendo o conhecimento, seus olhos sendo abertos e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Capítulo 33. Dali eu fui em direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em sua aparência e formas, bem como com notas de diferentes sons. Para a direita dessas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Não parece uma bola aqui, não parece uma descrição de uma bola, né? Os portões do céu estavam abertos e vi que estavam vindo as estrelas celestiais. Eu enumerei-as enquanto procediam do portão e escrevia-as todas enquanto elas saíam, uma por uma de acordo com o seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel que estava comigo mostrava-as a mim. Ele as mostrou todas a mim, e eu escrevi uma conta delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos e suas operações. 34. Dali eu avancei em direção ao norte, para a extremidade da terra, e ali vi a grande, gloriosa, maravilhosa das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para os céus, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, sopram frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente. Mas quando eles sopravam dos dois outros, ele era um violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 35. Dali eu fui para as extremidades do mundo, para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos. Enquanto eu estava olhando do norte, os portões e passagens através deles era de igual magnitude. É interessante, né, no que falar dos portões do norte, portão do oeste, porque o vento ele é de norte a oeste, né? O vento ele sempre tem uma direção inicial. A própria ciência mostra isso. Tem as correntes marítimas que é guiada pelas correntes dos ventos. E qual é a explicação que eles vão dar para isso? Que a Terra é uma bola? Continuando. Então, 36. Então eu seguia as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, no qual provinham orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores, as estrelas do céu passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, em todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas passaram. E abençoei o Senhor da glória que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras, os anjos e as almas dos homens, aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Lá. Capítulo 37. A segunda visão de sabedoria que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malael, o filho de Quenã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra da sabedoria, ao qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio e entendei até o fim as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor Deus. Aquele que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar, e nós que viemos depois obstruímos o princípio da sabedoria. Até ao presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor o que eu recebi sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto e de acordo com o prazer do Senhor Deus, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declararei aos habitantes do mundo. Então vamos lá para as parábolas. Será que a gente vai ver alguma semelhança com as parábolas de Jesus? Vamos ver aqui. A primeira parábola, capítulo 38, a primeira parábola, quando a congregação dos justos for manifesta aos pecadores, e os pecadores forem julgados por seus crimes e forem afligidos à vista do mundo, final dos tempos, né?
Quando os justos forem manifestados na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra, for manifesta, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitam o Senhor Deus? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Jesus fala algo semelhante, né? Que era melhor um homem não ter nascido do que vindo ter conhecimento da palavra de Deus e desviar-se do caminho. Era melhor não ter nascido. Jesus fala isso. Né? E tem gente aí que, não, porque a pessoa, né, às vezes ela se converteu verdadeiramente, queira que ela não tenha crido verdadeiramente e renunciado. Seria melhor que não, né? Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Ou seja, é o que o apóstolo Paulo vai falar, né? O que está também nos profetas, aonde os santos julgarão a terra, julgarão o mundo vindouro. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra. Agora é interessante, como é que Paulo soube dessas coisas também? Hã? A gente sabe que o pessoal fala o mistério da igreja. Sim, foi revelada a Paulo a interpretação. Mas Paulo tinha conhecimento da lei, ele tinha conhecimento dos livros, ele tinha conhecimento das escrituras. E o que a maioria das coisas que Paulo fala está nos profetas. Só que o Espírito Santo de Deus desnudou isso a Paulo. Então, não é difícil concluir que eles faziam a leitura do livro de Enoque. Vamos lá. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados, nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos será visto pelo Senhor, terá sido visto pelo Senhor Deus. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então ninguém obterá compaixão do Senhor, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 39. Naqueles dias, a raça eleita e santa descerá do céu, e sua semente estará com os filhos dos homens. E Enoque recebeu escritas da ira e escritos do desespero e da perdição. Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor Deus. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Ali eu vi com os meus próprios olhos as suas moradas junto aos anjos justos e seus lugares de repouso junto aos santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto justiça fluía como água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre toda a terra como orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. Naquele tempo os meus olhos viram a habitação dos eleitos da verdade, fé e retidão, sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Deus, para sempre e sempre. Sua residência eu vi sob as asas do Senhor, Deus. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com a aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos, e seus lábios glorificavam o nome do Senhor Deus. E retidão incessantemente habitava diante deles. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor Deus. Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor Deus com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação de acordo com sua própria boa vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim é seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te e dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que sem dormir permanece diante dele e abençoa-no, dizendo: abençoado sejas e abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Capítulo 40. Depois disso eu vi milhares, de miríades e um número infinito de pessoas em pé diante do Senhor Deus. Igualmente, nas quatro asas do Senhor Deus, nos quatro lados, percebi outros ao lado dele, que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque
o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os quatro lados, magnificando o Senhor da glória. Aqui deve ser os querubins. A primeira voz abençoou o Senhor Deus para sempre e sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao Messias e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor. Olha a visão de Enoque lá atrás. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra e suplicam o nome do Senhor Deus. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios e proibindo-os de entrarem na presença do Senhor para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Depois disso eu pedi ao anjo da paz que prosseguia comigo para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados e que palavras eram aquelas que haviam ouvido e escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso e longânimo Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre os sofrimentos de toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, Fanuel. Eles são os quatro anjos do Altíssimo Deus e suas quatro vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Capítulo 41. Depois disso eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam nas balanças, e vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecados que haviam negado, todos os pecadores que haviam negado o Senhor da glória, e como eles foram expelidos dali e arrastados para fora. Como eles estiveram ali, nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor Deus. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, e os segredos dos ventos do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados como o pó da terra. Ali eu vi câmaras fechadas de onde origina a distribuição dos ventos, a câmara do granizo, a câmara da neve, a câmara das nuvens e a própria nuvem, ao qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi as câmaras do sol e da lua, e de onde elas saem, e para onde voltam, o seu retorno magnífico, e como um tem procedência sobre a outra, e a sua rota admirável, e como não transgride o seu curso, não aumentando nem diminuindo, como guardam entre si a fidelidade e o juramento pelo qual se comprometeram. Primeiramente, avança o sol e segue o seu curso, obedecendo à ordem do Senhor Deus, e grande é o seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua, que naquelas passagens segue o curso, tanto de dia como de noite, na presença do Senhor Deus. Eles se colocam um atrás do outro, agradecendo e louvando-o sem cessar. Para eles, o seu agradecimento é o descanso, pois o sol fez muitos giros, ou para bênção ou para maldição, e o caminho da luz é luz para os justos, mas trevas para os pecadores, em nome do Senhor, que separou a luz das trevas, dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos, em nome da justiça. Nenhum anjo, nenhuma potestade poderia impedir isso, pois foi ele quem estabeleceu para eles todos um juiz que os julgará na sua presença. Eu ia parar, mas eu vou continuar porque está chegando o final da o final dessa parábola, que é a primeira. Para entrar na segunda, eu vou deixar para outro áudio. Vamos lá, capítulo 42. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, o qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles, como chuva no deserto e como orvalho na terra seca. 43. Eu vi também outros relâmpagos e as estrelas do céu, então percebi como ele chamava a todos pelo seu nome e como eles o escutavam. Então eu vi como elas foram pesadas com uma balança justa, segundo a intensidade da sua luz.
Vi também a profundidade dos seus espaços e o dia do seu aquecimento e como a sua órbita provocara raios. Eu vi como suas órbitas correspondiam ao número do anjo, e como guardava fidelidade entre si. Então eu perguntei ao anjo que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, as quais eram seus nomes, e quais eram seus nomes. Ele respondeu: O Senhor Deus mostrou a ti uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitarão na terra, os quais acreditam no nome do Senhor Deus para sempre e sempre. Interessante. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor que ele soube por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Certo? Agora, a gente vai num próximo áudio, continuar do capítulo 45. A epígrafe diz, a segunda parábola, o reino do Messias, novos céus e nova terra. Ou seja, a gente agora aqui vai começar a ver muitas semelhanças com o Apocalipse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.